Glória a Deus, chegando, aleluia, com a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Segundo as Crônicas, capítulo 5, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Segundo as Crônicas, capítulo 5, aleluia, vamos trazer 3 capítulos hoje nesse dia para você, amém? Glória a Deus, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus, meus irmãos, aleluia. Você que precisa de fazer uma nova aliança, faz uma nova aliança com Deus e entra na fiação de Deus. Continua você que já está, né, aí já é crente, continua na fiação, aleluia, continua seguro nas mãos de Deus, fazendo tudo certo, andando na fiação de Deus, aleluia, e Deus seja louvado e glorificado, amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Também quero perguntar para você, meu irmão, você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um fôlego de vida? Agradeça a Deus por tudo, irmãos, glória a Deus. Então a gente vai, né, para a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, e eu convido você para ficar até o final do conteúdo. São 3 capítulos hoje para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata e ouro em todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Aleluia. E então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. Aleluia, Deus. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, no 7º mês. Aleluia. Aleluia, Senhor. E, tendo chegado todos os anciões de Israel, os levitas levantaram a arca, aleluia, e fizeram subir a arca, a tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda dos sacerdotes levitas os levaram. Aleluia. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram o sacerdote a arca do pacto do Senhor para o seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo e debaixo das asas dos querubins. Aleluia. Aleluia. Porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Aleluia, Senhor. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam perante ao oráculo, mas não se viam de fora, e ali tem estado a arca até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, ao saíram eles do Egito.
Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes sentiam santificado, sem observarem a ordem das suas turnas. Oh, glória! Também os levitas, que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Temã, Gedor e seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com cimbalos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado do oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Aleluia! Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e cimbalos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor. Aleluia, Deus de Israel. Ele é poderoso, Ele pode, aleluia, Ele faz, só Ele pode, só Ele faz, aleluia, o nosso Deus. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia, Senhor. Que palavra grandiosa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 5, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo 6, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Segundo as Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Vamos repetir? Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te construí uma casa para morar, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou pela sua boca a Davi, meu pai, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Aleluia. Aleluia. Palavra fortíssima, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eita glória, né? Vamos lá. Desde o dia em que tirei o meu povo na terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel.
Mas escolhi Jerusalém para se ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Aleluia. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que é de proceder de teus lombos, este edificará a casa ao meu nome. Aleluia. Assim cumpriu o Senhor a palavra que falou, pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Aleluia. E pôs nela a arca em que está o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Aleluia. E depois Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. E pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 covados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do ato. A ela somou-lhe pão-se de joelhos perante toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos para os céus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Deus é bom, Deus é poderoso. E disse, o Senhor, Deus de Israel, não há, nem no céu e nem na terra, Deus semelhante a ti, que guarda os pactos e a beneficência para com seus servos que andam perante ti de todo o seu coração. Que cumpriste aos teus servos Davi, meu pai, no que lhe falaste. Sim, pela tua boca o disseste, e pela tua mão cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, no que ele prometeste, dizendo, nunca te faltará pararão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seus caminhos, para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Aleluia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que falaste o teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu do céu não te pode conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Contudo, atende à oração e à súplica do teu servo,
por Senhor meu Deus, para ouvirem o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que dia e noite esteja os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar que disseste que ali porias o seu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ouve a súplica do seu servo e do teu povo Israel que fizerem nesse lugar. Sim, ouve do lugar da sua habitação, do céu, e, ouvindo, perdoa. Aleluia. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante o teu altar nessa casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos, paga o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-se segundo a sua retidão. Se o que o povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nessa casa, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nessa casa, aleluia, Senhor. Ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste a eles e a teus pais. E se o céu se fechar e não houver chuva, por ter pecado contra ti, se orarem voltados para esse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afligires, aleluia. Ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que devem andar. Envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Aleluia. Aleluia. Se houver na terra fome ou peste, se houver testamento ou ferrugem, gafanhoto ou lagarto, se os teus inimigos o cercarem nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver. Aleluia, Deus. Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para essa casa. Aleluia. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens.
Aleluia, Deus, para que temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Aleluia, Deus de Israel. Assim também ao estrangeiro que não é do teu povo Israel, quando vier de um país remoto por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele e orando dessa casa. Aleluia. Ouve então do céu, lugar da tua habitação. Aleluia. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, e fazem conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo seu nome é chamada essa casa que edifiquei. Aleluia. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviastes, e orarem a ti, voltado para essa cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh Deus de Israel, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Aleluia. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregarem ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra, longe em qual próximo. Aleluia. E se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos perversamente. Aleluia, Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os tenho levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos teus pais, e para a cidade que escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Aleluia. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizerem nesse lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Aleluia. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Aleluia. Esse foi, o capítulo 6
Agora vamos para o capítulo 7. Aleluia. Deus de honra, de glória e de poder. Irmãos, minha garganta está um pouco ruim, né? Mas não é por isso que a gente vai parar, não. A gente vai continuar levando a palavra de Deus. Vamos lá. Segundo as Crônicas, capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Aleluia. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele está aqui, irmão. Jesus é poderoso, Ele está aí aonde você está. Eu sinto a presença dEle aqui. Aleluia, Senhor. Glória. Então o rei e todo o povo ofereceu sacrifícios perante o Senhor. Aleluia. 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 E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus bosques, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois no altar de bronze que Salomão tinha feito não cabia holocaustos, e a oferta de cereais e a gordura. Oh, aleluia, Senhor. Deus é bom. Assim, aquele templo se lembrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar, e por 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, alegre e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e a seu povo Israel. E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo o que Salomão tentara fazer na casa do Senhor e na sua própria
casa, ele o realizou com êxito. Aleluia. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenarem os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aleluia. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Pois agora escolhi e consagrei essa casa para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenâncias, aleluia. Então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviastes e deixaste os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e serviste a outros deuses, e os adorares, aleluia. Então vos arrancarei da minha terra que eu vos dei, e essa casa que consagrei ao meu nome, lançarei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E 10. Vamos aqui. Voltar ao 19. Para vocês entenderem. Vamos voltar aqui ao 19. Aleluia, está aqui. Mas se vos desviastes e deixastes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e serviste a outros deuses, e os adorastes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que consagrei ao meu nome, lançarei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. Aleluia. E desta casa que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar, e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? Aleluia. E lhe responderão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o capítulo 7, Aleluia. Glória a Deus. Então a gente
né? Aleluia, lemos aqui o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Vamos orar pela palavra. Meu Senhor, meu Deus, Papai do céu, o Senhor, Pai, tenho certeza que o Senhor está de olhos abertos, de ouvidos, Pai, ouvindo nossas orações, porque, Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos, Pai, no Seu agir, Senhor, aleluia, Pai. Acabamos, Senhor, de ouvir 3 capítulos, Pai, de Segundo as Crônicas, capítulo 5, glória a Deus, capítulo 6, aleluia, capítulo 7, Senhor, seja louvado, aleluia, Senhor. Deus continua abençoando, Senhor. Deus dá força para mim, dá força para os ouvintes, dá força para todos os inscritos desse canal Diário de um Deficiente Visual, Pai. Permanecer na sua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Aquele que nunca aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Pai, amolece o coração dessas pessoas que eles possam, Senhor, amolecer o seu coração e render aos seus pés. Aleluia, aleluia, Deus de honra, de glória e de poder, reconhecendo que errou. Aleluia, assim o Senhor vai perdoar todos os pecados. Aleluia, oh Deus de honra, Deus de glória, Senhor, Deus de Israel, oh Senhor, dá força, Pai, para nós permanecer na sua presença. Aleluia, Pai, dá força, Senhor, para nós permanecer, Senhor, na sua fiação. Dá-nos força, Pai, àqueles que estão fracos. Aleluia, dá uma injeção de ânimo àqueles, Senhor, que estão fracos. Aleluia, Deus de honra, glória e poder, Senhor, nós também te pedimos, Papai do céu, aleluia, repreender, Senhor, todo o mal. Repreenda, meu Pai, todo espírito imundo, todo espírito, Pai, de maldição sobre essa família. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Aleluia, Deus de honra, de glória. Também te peço, Senhor, repreenda todo espírito, Pai, de maldição. Aleluia, repreenda agora em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Também eu peço para você que não é inscrito ainda, que se inscreve, né? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações, todos os conteúdos que eu postar aqui, tá bom? Aleluia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus, com mais Bíblia, com mais palavra. Amém? Glória a Deus.